Queremos nesta hora agradecer a presença e dizer que estamos aqui no nome do Senhor reunidos para adorar ao Senhor. É bom vir à casa de Deus com esse espírito que nós estamos com esse propósito aqui, pregar a palavra de Deus. Nós estamos ao vivo, mas estou gravando para depois pôr no sistema, para que vocês continuem assistindo, enquanto não resolver esse problema que surgiu sábado passado não gravou a imagem, gravou a voz. E hoje eu quero gravar com a imagem, só que não vai ser ao vivo, depois a gente põe no sistema. Todos são bem-vindos, vamos cantar, e depois que nós cantarmos, na verdade vamos fazer os dízimos primeiro, né? Vamos pedir o Fernando para assar o dízimo e as ofertas, fazer a oração e depois nós vamos cantar. Que é o número 52 que queremos cantar hoje. E aí a gente faz a oração. Isso aqui é da minha esposa. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos pelo santo sábado que nos dás e pelo dom que nos dás de obter meios para a tua obra. Continua abençoando a cada um de nós, Senhor Deus, para que tenhamos e distribuir para que a tua missão continue aqui nessa terra. Sim, Senhor. Abençoa os doadores, abençoa cada pessoa, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos cantar então, meus queridos. É o número 52. Cantai outra vez, cantai, novas de amor e vida, flores que eu nelas encontro paz, novas de amor e vida, elas sublimadas, puras e inspiradas, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor. Todos dá novas de amor e vida, dai ouvidos ao seu chamar, novas de amor e vida, salva todo crente, salva livremente, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor. Céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vós crentes, a voz alçai, novas de amor e vida. Vós, anjos, também clamai, novas de amor e vida. Cristo, Rei da glória, dá-nos a vitória, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Desligado. Muito bem. Vamos com essa mensagem falar com Deus? Vamos orar. É bom, Senhor, estar aqui neste ambiente para te adorar. Amém. O mundo, a gente escuta o barulho dos carros que passam lá fora, está correndo de um lado para o outro, no afã deste mundo, a luta de cada um. A gente tirou esse tempo para vir aqui buscar o Senhor. E nos encontramos com esse propósito, adorando a Ti. Muito obrigado, Senhor. Deus eterno, faça-se presente aqui no nosso meio.
Somos apenas instrumentos do Senhor, vasos que o Senhor possa usar para ser bênçãos para outro. Muito obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor tem cada dia com as misericórdias se renovando em nossa vida. A graça nos alcançou no passado e continua, Senhor, dirigindo nossas vidas, nossos passos. Nesse mundo escuro de pecado, nos guia, Senhor, pela luz que conduz à Canaã celestial. Nesse momento queremos também suplicar uma bênção na vida dos nossos amados, nossos queridos. Sinto falta da minha esposa, que não está aqui conosco hoje. Ela viajou ao Brasil esta semana. Esteja com ela, com os seus queridos. Amém. Abençoe lá onde ela estiver. Amém. Cuide também aqui dos nossos amados, das queridas irmãs que estão assistindo, que estão viajando. Esteja com a Régia, com a Neide, e com a Lloyd. De uma forma especial, abençoe o Fernando, o seu trabalho, seu dia a dia como esposo, como pai. Abençoe e ajude, Senhor, o teu servo. Amém. Rogamos também uma bênção na vida dos nossos irmãos, como o pastor Thomas. Amém. Suplicamos também que a graça do Senhor seja derramada sobre esta igreja. Amém. Que a gente tenha alugado esse espaço. Toque no coração deles, Senhor, para a renovação do contrato. Esteja com cada um. Dirija tudo, meu Pai. Abençoe o Neto, está no Brasil, vai assistir essa mensagem. Amém. O Alessandro e tantas outras pessoas. Eu quero orar por cada uma delas, Senhor, que tenha assistido a mensagem, a Tua palavra. Usa-nos como os Teus instrumentos, para que possa chegar nos corações dessas pessoas. São filhos do Senhor. Que a Tua mão esteja estendida sobre a sua vida. Cuide de cada um. E cuide de mim também aqui nesta hora, ao pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você sabe que o Senhor Jesus, ele continua trabalhando, Fernando. Ele continua ativo. A obra do Espírito Santo não para. Assim que a obra do Senhor Jesus ainda continua no seu coração e no meu coração. Ainda não terminou sua obra em mim, Fernando. Como também não terminou em você. A obra dele não terminou em cada um de nós. A obra do Senhor continua na sua vida. Você que está aí, que está me escutando, a obra de Deus continua também tocando, falando através do Espírito Santo no seu coração. Não terminou na sua vida, não. E graças a Deus que você tira tempo para escutar a voz de Deus através das coisas boas. Quando a gente anuncia a palavra de Deus, ensina, prega a palavra de Deus, você está aí disposto a escutar. Apesar da gente já... Eu moro fora do Brasil já faz, Fernando, já há quase 40 anos. E com o passar do tempo, a gente vai descuidando, não sei, parece que a gente vai aprendendo outros idiomas. E pouco a pouco a gente vai até mesmo enferrujando o português. Né? Tem palavras que a gente até não lembra, não é? E de vez em quando eu escuto alguém falar uma palavra que eu disse, aí eu começo a dizer, eu lembro, é uma palavra que a gente já usava faz quantos anos, entendeu? A gente não lembra. E a gente vai como nos enferrujando, e graças a Deus que Deus me deu ainda a capacidade de ficar lendo a Bíblia em português, lendo a lição, lendo o livro do Espírito e Profecia em português, e isso vai me ajudando. Porque senão a gente já teria esquecido muitas coisas. Porque aprender um idioma, se você não usar, você esquece. Com o passar do tempo. É igual a música. Se você sabe música e você não pratica, você vai esquecer. Não é? A gente precisa estar praticando para não atrofiar. E mesmo com esse português, às vezes enferrujado, eu fiz teologia toda em espanhol, sai alguma coisa em espanhol, a gente consegue ainda comunicar a palavra de Deus. E o propósito, meus queridos, é ensinar, é pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que têm desejo, que têm vontade de aprender do Senhor Jesus. Então, temos conosco a Bíblia. Né? Todos temos uma Bíblia em papel ou no celular, eletronicamente, que nos leva à verdade, que a verdade está aqui, ó. A verdade é esses livros que nós temos aqui na nossa mão. Aqui está a palavra de Deus, essa é a verdade. E nós precisamos tirar tempo para meditar na palavra de Deus, para aprendermos mais de Jesus,
para o nosso crescimento espiritual, não é? No livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Deus homem, o grande missionário, o Deus que se encarnou, se fez homem como um de nós, sentiu fome, sentiu dor. Quando o bebê que sua mãe cuidava, Maria, ele chorava quando estava com fome, não é? Como qualquer bebê. Sentia dor, então a mãe corria para socorrê-lo. Então, era um Deus que se transformou em carne, se transformou um de nós, por amor a nós, como nós estudamos na lição ainda há pouco, o grande missionário, que veio para poder nos resgatar, e graças a Deus por isso. E ele diz que é o nosso mediador. A obra dele não parou, continua fazendo. E ele está intercedendo, né? No trono celestial, diante do Pai, por cada um de nós. João capítulo 1, versículo 51 fala: pois há um só Deus e um mediador. Desculpa, não, Timóteo. João 1, 51. E então acrescentou: digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você percebe? Jesus falando para os filhos: vocês verão o céu aberto. Quem vai estar subindo e descendo sobre o Filho do Homem? Jesus, essa ponte. Jesus como que formou uma ponte que liga este mundo condenado em pecado para a pátria celestial. É aquele que veio e formou essa ponte que a gente consegue, quando existe um rio, um lago, que você faz aquela ponte para passar para o outro lago. É através da ponte que nós conduzimos ao outro lago. O rio está ali correndo, então aquela ponte é feita sobre o rio e você tem acesso ao outro lado através daquela ponte. E Jesus é essa ponte para conectar o céu aqui com a terra. E nós também temos acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: Ele é que precisa de nós e nós que precisamos dele? Ou seja, a pergunta é: por que nós precisamos desse mediador? Por que eu preciso? Porque é a única maneira de conectar com o céu. Se não fosse esse mediador, nós estaríamos condenados. Porque o livro de Isaías, o profeta Isaías, sabe o que ele fala? O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 12, diz que as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Os meus pecados, os seus pecados, escondem o rosto de Deus. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e por isso ele veio e morreu para nos resgatar desse pecado, para ele fazer-nos novas criaturas. Então, ele é aquele mediador. Se não fosse esse mediador, Cristo Jesus, nós estaríamos perdidos. E graças ao Senhor que temos Jesus Cristo. E no próprio livro de Isaías, no capítulo 59, e agora o versículo 1 fala, começa dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Isto é Deus. Ainda que Deus deseje se relacionar de forma pessoal e direta com o homem, há uma restrição fundamental impedindo que a realização dessa comunhão aconteça. Não é? Existe algo, e esse é o pecado. É por isso que Deus amou tanto a raça humana, te amou e me amou tanto, que comunicou com o seu povo no tempo lá do Velho Testamento, através do sacrifício mediatório de animais, né, que mediava entre animais, através do ministério dos sacerdotes. Era a graça de Deus concedendo ao homem o acesso, mesmo provisório, momentâneo, mas era algo que mostrava fé. A eficácia ali era a fé da pessoa que no futuro o Cordeiro de Deus viria.
E João Batista foi aquele que identificou Jesus como o Cordeiro de Deus. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus, a ponto de que os próprios discípulos de João começaram a abandonar João para seguir a Jesus. Não é? Eu preguei uma vez sobre dois dos discípulos seguindo a Jesus de maneira tímida. Mestre, queremos falar contigo. Onde moras? Onde mora, mestre? Queria escutar mais de Jesus, porque João tinha falado que ele era um cordeiro, que ele não tinha nem mesmo o direito de desatar as sandálias, da correia das suas sandálias, que era mais, ele não era nada diante de Jesus. Os discípulos de João começaram a seguir a Jesus, a procurar Jesus, e graças a Deus que nós temos este mediador, né? Porque o pecado ele faz isto. O pecado entrou no mundo, né? E lá destruiu nossos primeiros pais, que o pecado entrou e separou aquele contato que tinha direto com Deus, agora estava separado, a ponto de que chegou o momento que eles tiveram que sair do jardim, foi expulso do jardim, porque se eles continuassem ali no jardim comendo do fruto da árvore da vida, eles poderiam permanecer vivendo aqui para sempre, aqui no pecado. Então foi retirado daquele ambiente do jardim, e agora eles sentiram falta, porque quando você sente falta de algo longe do jardim, ele começou a lembrar, é como uma criança que quando sai do ventre da mãe, quando nasce, quando a primeira coisa que a criança faz é chorar, assustado, porque estava tão quentinho ali dentro, protegido, agora parece estar caindo no espaço, está sozinho neste mundo, e agora? Alguém tem que pegar, segurar, enrolar, colocando aí, depois ele fica calmo, porque outra vez ele está ali guardadinho, seguro. Entendeu? No ventre estava protegido, Adão e Eva ali estavam protegidos, e agora sai do jardim, e agora sentiu aquela tristeza, sentiu a saudade daquele jardim que eles perderam. Às vezes a gente só dá valor de algo quando perde, não é? Só valoriza depois que perde. E ali, eles estavam ali olhando e vendo que as bênçãos que ele tinha naquele jardim, mas ele foi expulso, né? Foram expulsos do jardim. Olha o que fala lá no livro de Gênesis, eu vou ler essa passagem, já li várias vezes essa passagem, é muito conhecida, mas é Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10. Olha o que fala lá, diz o seguinte: então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus procurando. Ou seja, o medo foi o primeiro sentimento, eles se esconderam. Nasce no coração do mundo esse medo. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Ele escondeu-se, tentando esconder-se de Deus. Nós pregamos uma vez sobre isso. O homem agora, daqui para frente, ele passa aquele ser imortal, precisando desse mediador, precisando de Deus, não é? Ele agora estava nessa vida distante, dependendo do Criador, mas Deus ali, ele se manifestou, fazendo a promessa que viria da mulher um descendente. E esse descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E esse descendente nasceria da mulher, né? E o homem não poderia ver a glória de Deus. Antes ele contemplava a beleza, a glória de Deus e nada acontecia. Antes do pecado. Depois do pecado, uma vez Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua face. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Deus falou para Moisés: Moisés, homem nenhum. Isso está registrado lá no livro de Êxodo, no capítulo 33. Moisés, homem nenhum verá a minha face. Nenhum homem vai ver minha face e vai ficar vivo. É uma glória tão forte que consome. Você consegue, ao olho nu, abrir o olho a pleno meio-dia e contemplar a luz do sol? Claro que não. Quem criou o sol? O Deus. A luz do sol. Imagina contemplar aquele que criou o sol.
Não pode contemplar. Então nós precisamos, é por isso que diz que quando Jesus vier, nós seremos transformados. Não abrir e fechar de olho, é não piscar de olho. Quanto tempo demora para a gente piscar um olho? Você nem pensa. Eu estou aqui falando que você já pisquei o olho várias vezes. Eu tenho que lubrificar o meu olho, então a gente pisca, né, para lubrificar, porque senão ele fica seco. E sem pensar a gente está piscando o olho, bate o olho, né? Então, e a Bíblia fala que num abrir e fechar de olho nós seremos transformados. E quando nós seremos transformados é quando você vai poder contemplar essa glória. Adão, ele sentiu falta dessa glória, porque ele tinha aquela glória nele mesmo, ele sentiu falta dessas coisas do jardim. Moisés, ele queria contemplar essa glória. Olha o livro de Êxodo, eu vou ler essa passagem, depois de Gênesis, aí já estou aqui, Êxodo capítulo 33, e o versículo 18, eu vou ler o versículo 18, vou começar no 17, 33, 17, vou começar a ler aqui, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: Rogo-te que me mostre a tua glória. Olha a pergunta dele: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Disse: E certamente não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Aqui, sobre a penha, te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, passando eu, tirar a mão. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Você percebe o desejo de Moisés? E Deus orientou a Moisés. Imagina o amor de Deus. A Bíblia fala que Enoque e Moisés foi o homem aqui nesse mundo que andava com Deus, que caminhava com Deus. E Moisés, ele teve esse privilégio, ele tinha esse desejo e pediu a Deus e Deus falou para Moisés dessa forma como nós acabamos de ler, né? A glória do Senhor. E depois Moisés começou a descrever, quando Deus passou, ele começou a descrever ao Senhor, né? Olha o versículo lá, 34, no capítulo 34, versículo 6 e a 8, fala o seguinte: ele começou a descrever os atributos de Deus. Olha como ele disse: passando, pois, o Senhor perante a tua face, clamou: Jeová, ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em benevolência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apresentou-se, inclinou-se a cabeça à terra e o adorou. O rosto de Moisés, quando aconteceu, o rosto de Moisés diz que brilhava. Moisés, a glória de Deus tomou conta de Moisés e começou a brilhar. E quando Moisés vinha descendo daquela rapenha, daquele monte, que quando os seus irmão Arão e os filhos de Israel viram Moisés, Moisés teve que velar, teve que cobrir o rosto, porque estava aquela glória tão forte que os próprios companheiros aqui não puderam contemplar a Moisés, porque estava na presença de Deus. E quando você vive na presença de Deus, existe algo diferente em você. Você começa a brilhar, não é um brilho essa glória, mas existe algo em você que o atrai. Essa é a beleza de Cristo na pessoa. A beleza de Cristo em mim atrai outros. E agora Moisés estava, o povo, talvez com aquela curiosidade, mas não podia contemplar, a ponto que eles mesmo pediram a Moisés que pudesse falar o seguinte: você fala com Arão, teu irmão, e pede ao Arão para depois falar conosco. Entendeu?
a gente não pode falar diretamente. Então Moisés velava. Cada vez que Moisés entrava na tenda, ele descobria o rosto. E quando saía da tenda, ele tinha que cobrir para poder comunicar as mensagens de Deus para o povo. A glória de Deus tomava conta, né? O Êxodo 29 a 30 fala assim: e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testamento em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Estou lendo 29. Resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e eles lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. 35 fala, assim pois, via os filhos de Israel o rosto de Moisés, e resplandecia, e a pele do rosto de Moisés se tornava Moisés a pôr. Eu vou ler o 35 novamente. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Gente, esse Deus que manifestou para Moisés, esse Deus que um dia veio a este mundo, se emanou, se fez carne. Não é isso que diz lá o apóstolo João? Ele disse que o verbo é João 1,14. Não é que fala lá que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Se habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória, disse o João. E vimos a sua glória, ou seja, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando os atributos, Deus passou os atributos diante de Moisés, Moisés começou a descrever esses atributos. Era a bondade, era a graça, era a misericórdia, era o amor. Moisés começou, parece que a visão dele é mais do que o que a gente começa a ver coisas, a gente vê coisas que a gente pode pegar, tangíveis. Moisés via atributos, a mente de Moisés estava tão cheia dessa glória de Deus, que ele começava a ver atributos, coisas que a gente apenas, coisas que a gente não toca, não pode ser, mas Moisés parece que ele via, ele começou a descrever a glória, a bondade, o amor. Era uma mente santa, purificada, que ele contemplava essas coisas. Chegará um momento na nossa vida, Fernando, que nós iremos poder fazer o mesmo. Aleluia. Não é? E Moisés contemplava esses atributos divinos, essa bondade, este amor, essa misericórdia. Era isso que Moisés contemplava. E esse Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, de misericórdia, como disse o João, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós por amor a nós. A gente precisa conhecer esse Deus. A gente precisa ter sede de conhecer mais de Jesus. Foi Ele que morreu, sacrificou, deu sua vida por nós, ressuscitou, ascendeu ao céu e agora intercede por cada um de nós. E o livro de Hebreus está cheio dessas mensagens. E o propósito do livro de Hebreus foi escrito para dizer-nos o que foi mudado, porque existiam muitas mudanças. O que foi mudado? Primeiro, diz que não mais sacerdotes humanos na terra, porque Cristo serve como nosso sumo sacerdote. Ou seja, Hebreus 8 e 9 fala que o nosso sumo sacerdote é Jesus. Já não precisar mais aquele sacerdote que mediava, as pessoas trazendo aquelas ofertas através dos animais e aplicava a fé que era mais importante, que aquilo apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora não precisava mais aquele sacerdote, não precisava mais de animais diariamente também para ser sacrificado. Cristo, nosso divino sacerdote, ele é aquele que nos dá o perdão.
É aquele que me assegurou a vitória lá na cruz, ressuscitando para dar-nos a vida eterna e agora intercedendo por cada um de nós. Então Jesus, ele subiu ao céu. No livro de Hebreus fala que ele agora está intercedendo, ele consagrou, inaugurou o seu ministério no santuário celestial. E quando Jesus teve essa entronização no santuário celestial, o Espírito de Deus, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Nessa inauguração, nesse evento importante. E vários livros da Bíblia falam sobre essa inauguração, esse Pentecostes. Deixa eu pegar um pouco de água aqui, que eu estou precisando beber um pouco de água. Então a gente precisa de estar em essa conexão com o Criador, com o nosso mediador. É o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, ele desceu. O livro de Apocalipse fala, Daniel, capítulo 9, fala sobre esse santuário também celestial. Enfim, o Espírito Santo desceu de forma dramática, descreve como esse ministério de Cristo no santuário celestial. Hebreus capítulo 8 fala, versículo 1, no capítulo 6, capítulo 1, 3, Atos 7, 55, 2, enfim, várias passagens, a Bíblia, várias passagens fala sobre essa descida do Espírito Santo, quando o Senhor Jesus, aquele Deus homem, outra vez entronizou no trono celestial. Você quer conhecer a Deus? Você quer ter um contato com Deus? Conheça Jesus. Tire tempo para conhecer mais a Jesus. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia e você vai descobrir quem é Jesus. Você vai sentir quem é esse mediador. Você vai perceber qual foi a mudança que ele fez. E já não preciso mais de sacerdotes. Eu preciso ir ao sumo sacerdote que é Cristo Jesus, não é? Eu preciso desse Deus que se encarnou, não é? E como disse João, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Moisés queria ver e Deus passou essas bondades. Você quer conhecer as bondades, as misericórdias, essa glória de Deus? Contemple a beleza de Jesus. Contemple a Jesus, que por amor a nós tornou-se em forma humana, não é? Porque se tivesse aparecido com a glória que possuía antes com o Pai, não teríamos resistido à luz da sua presença, não é? Você não teria resistido à luz da presença de Deus, não poderia contemplar, porque ele falou para Moisés que homem nenhum podia ver a sua face e ficar vivo, não é? E graças a Deus que ele se veio em forma humana para que pudéssemos contemplar e não sermos destruídos, né? E ele então teve que velar, guardar a sua glória, velar e vir como humano. Isso é amor. Esse foi o grande missionário que nós falamos na lição, né? E graças a Deus que a divindade ocultou-se na humanidade. A divindade ocultou, velou-se na humanidade, e essa glória invisível, agora ali na pessoa de Jesus, a gente podia contemplar a sua face, a beleza de Deus. O profeta Isaías fala, um menino vos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Na Isaías 9, 6 fala isso. Deus adotou a natureza humana. É isso que ele fez. Adotou a natureza humana na pessoa do seu filho, levando a mesma ao mais alto céu. Porque Jesus, imagina, depois que Jesus ressuscitou, ele comeu com os discípulos, não é? Comeu com os discípulos e voltou aos céus e todos viam. Em anjos, diz que ele virá e ele terá esse corpo que ele esteve aqui. Graças ao Senhor que esse Deus nos amou tanto, que nasceu, como disse o profeta Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, adotando a natureza humana, não é? Na pessoa de Jesus.
É o filho do homem, como ele gostava, eu sou filho do homem, né? Filho do homem, a quem partilha o trono do universo. É o filho do homem cujo nome será, como diz o profeta Isaías, maravilhoso. É o conselheiro, né? É o Deus forte, é o Pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 9:6. O eu sou é o árbitro entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos, o céu e a terra. Esse é aquele, como diz, que é o santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, como diz o livro de Hebreus. Graças a Deus que nós temos a Jesus, que a gente, como diz, que a gente não deve se envergonhar. Não se envergonhe, como diz, de chamar-se irmãos, né? Cristo é o nosso irmão, está ligado a essa família humana. É o seu irmão, é o meu irmão mais velho. Ligado com a família humana aqui na terra, com a família celestial. Cristo glorificado é o nosso irmão. Você sabe que quando você lê a Bíblia, você pode ler toda a Bíblia, e você vai descobrir uma coisa, que o propósito da leitura da Bíblia é conhecer a Deus. Não é? Começa a ler a Bíblia e ver essas histórias que você vai começar a conhecer a Deus. Você pode ler qualquer outro livro aí de outros deuses que apareceu aí, que escreveram os livros, tantos livros de Maomé e outros, mas você vai conhecer a Deus aqui, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia você vai descobrir quem é Deus, não é? E Deus usou o homem para escrever esse livro. Homens inspirados. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, porque inspirou essas pessoas a escrever esse livro sagrado numa linguagem que você e eu possam entender. Imagina se Deus tivesse escrito a linguagem de Deus. Como a gente poderia entender? Então Deus usou o ser humano, inspirou as pessoas para que eles pudessem. Homens santos falaram da parte de Deus, como diz Pedro, movido pelo Espírito Santo, para escrever esse livro, para comunicar a sua palavra a você e a mim, né? Para a gente não ter nenhuma limitação para conhecer sobre ele. Aquele está se revelando através da Bíblia a nós. Por isso que a gente precisa estudar, meus queridos. A gente precisa ler a Bíblia para poder ir descobrindo, não é? Alguns livros talvez sejam mais difíceis do que outros para você compreender, mas a gente precisa entender. É como se fosse um pintor que está pintando um quadro. Existem vários pintores, tem crianças que pintam, que às vezes é até difícil de entender o que a criança pintou, aquilo que ele está querendo expressar naquela pintura, né? Alguns garranchos, toda coisa que você não consegue entender. Mas você olha que lindo, tá? Mas você não está entendendo, para animar a criança, né? Tem pintores que pintam uma coisa mais fácil, você compreende mais fácil. E os evangelhos, a Bíblia é assim. Você sabe que tem quadro difícil de você entender. Então, por exemplo, você quer começar a ler a Bíblia e difícil entender, eu não entendo. Começa lendo os evangelhos, que é uma pintura mais fácil da pessoa de Deus. Começa lendo o livro de Marcos. Marcos, quando escreveu o evangelho de Marcos, ele era ainda muito adolescente, jovem. Era bem jovem. Uma linguagem mais simples. Começa a ler no livro de Marcos, e depois você vai ler Mateus, Lucas, João é depois, porque João é mais rebuscado, né? Com palavras técnicas rebuscadas, né? Para atingir. Então você não começa com João, começa com o livro de Marcos. Entendeu? Que você vai entender melhor. Então você vai estudando os livros da Bíblia, e alguns mais fáceis do que o outro, e assim você vai conhecendo a Deus, você vai entendendo melhor, vai compreendendo a Deus. Porque Deus se revela através da natureza, a sua palavra nos revela, e a maior revelação de Deus nesse mundo foi o seu Filho Jesus Cristo, né? Essa grande revelação, né? E Deus tem várias formas de revelar. Por exemplo, a gente tem um universo grande de Deus, as coisas tudo gira. Esse mundo está girando, tudo está girando, né? Os satélites giram, o Sol, ou seja, os planetas, enfim, tudo está girando, a Terra, tudo está girando. A gente pergunta para uma criança, se a gente perguntar a uma criança, por exemplo, onde fica o céu? Ele aponta para onde? Lá para cima, não é? Pergunta para uma criança onde fica o céu, ele vai apontar lá para cima. Agora, nesse grande universo que você e eu, nós vivemos, aonde está lá em cima e aonde está lá embaixo?
Aonde está lá em cima, aonde está lá embaixo? Nesse universo que nós vivemos. Não existe nem em cima nem embaixo. Nós estamos nesse universo, eu diria que nós estamos como se fosse nesse centro do universo, né? Esse centro do universo, onde tudo se move, né? E existe um padrão nas coisas de Deus. Tudo que Deus criou existe um padrão, não é? Por exemplo, existem os átomos, né? Os átomos diz que é o menor elemento que existe na natureza, né? Um átomo. Tem núcleo, que é a força, e tem os prótons e os nêutrons, né? Que gira em volta dessa força chamada núcleo. Está tudo ali, aquela força, o núcleo, está aqueles átomos que é a menor partícula, e em volta desse tem o núcleo, que aquela força gira em torno daquele núcleo, a menor partícula. Ela está ali girando e mantém essa ordem, não é? Essa mesma estrutura está nos planetas e nas suas luas, não é? O planeta Terra, por exemplo, nós temos o satélite chamado Lua. A Terra gira, né? E a Lua diz que ela, pela força da Terra, faz esse satélite girar também, que é a Lua, e vai girando, né? Agora a gente vê o Sol. O Sol gira em torno do sistema solar, não é? Vai girando em torno, e os planetas todos giram em torno desse Sol. Todos giram em torno desse Sol, não é mesmo? E as galáxias giram em torno de algo, eles são, e muitos dos cientistas não sabem esse algo, o que é. E eu digo uma coisa para vocês, sem medo de errar, esse é o trono de Deus, meu querido. Deus está no controle. Tudo gira em torno do nosso Deus. E por isso que você e eu, não somos nada, precisamos olhar a Jesus, porque tudo está no controle dele, tudo gira em torno de Deus, né? A gente vê todos os movimentos, desde na menor partícula, um átomo, os prótons, os nêutrons, que faz girar em torno do núcleo, e todas as coisas, né, os planetas que giram em torno do Sol, e em si essas galáxias giram em torno de quê? Deus, o Criador. Deus é o Criador, mantenedor de todas essas coisas. E esse Deus que criou tudo, não se envergonha de te chamar de irmão. Não nos envergonha. Se fez homem, se humanou, deu a sua vida. Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo, como diz o cego de Jericó: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem tem que clamar a Deus que tenha compaixão de nós, para entender melhor essa grandiosidade desse poder maravilhoso. Para entender melhor o plano da redenção, o que Ele fez para te salvar e me salvar, meus queridos. Que Deus possa ter misericórdia de você, olhar para você, e você possa abrir esse coração e pedir a Deus que derrame na sua vida o Espírito Santo para compreender melhor essas coisas que Deus quer revelar para você, a sua mensagem, a palavra, para que você entenda, comece a ler, a ver, não entende, ora, peça a Deus que a revelação, através do Espírito Santo, vai fazendo você compreender e vai fazendo você crescer mais, e cada dia você vai aproximando dessa luz, dessa bondade, e as coisas vão ficando mais claras. Porque quando a gente está no meio da escuridão, a gente não enxerga bem as coisas. Mas aproxima da luz e você começa a enxergar mais. Aproxima de Deus. Aproxima de Deus, que é luz, e você vai ser mais. Agora você vai ter uma mente mais lúcida, clara, para compreender as coisas espirituais, as coisas de Deus, não é mesmo? Meu querido, que o Senhor Jesus, onde você estiver, te abençoe. Onde você estiver, que a mão do Senhor guie você, guarde você, né? O Senhor está intercedendo por mim e por você, e nós precisamos de lembrar que a obra do Senhor na sua vida e na minha vida ainda não terminou. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor. A sua obra não terminou em mim e não terminou em você. Não é mesmo? Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse momento de nós termos o privilégio de estudar aqui a sua
palavra. Ó Pai eterno, muito obrigado, porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Para a sua glória veio, Senhor, em forma humana, se manifestou. E como disse o apóstolo João, nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Moisés contemplou essa bondade, essas misericórdias, essa glória do Senhor desta forma. São os atributos do Senhor. Que a gente possa contemplar também essa bondade, esses atributos. Que os nossos primeiros pais, eles perderam lá no Éden. Mas em Cristo Jesus, nós temos a vitória. E muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de contemplar através da Tua palavra. Fale ao meu coração e no coração dos meus irmãos. Cuide dos nossos queridos onde eles estiverem. Rogo uma bênção especial na vida desta Tua igreja e na vida do Teu povo em toda a face da terra. Muito obrigado, Jesus. Continue falando conosco. Nos dê uma semana de vitória em Cristo Jesus. Amém.